Nessa noite, mais um dos princípios de Jesus nós vamos estudar, e cada princípio de Jesus é uma luz para a vida. Quem quer viver bem, quem quer viver iluminado, quem quer viver com sabedoria, com ciência divina, ouça os princípios de Cristo. Nós vimos vários princípios. Hoje estamos estudando o 6º princípio de Jesus. E ele diz assim: reconcilie-se. A temática do texto de Mateus, capítulo 5, versículos 23 a 25, é reconcilie-se. Eu não quero nessa noite falar de reconciliação no sentido da nossa reconciliação com Deus. Ainda que dentro do tema reconcilie-se, deve sim cada um de nós buscar a reconciliação com o Senhor. Ou seja, reconectarmos com o Senhor. Mas não é desse assunto que eu quero tratar, porque o princípio, ele precede a reconciliação com Deus. Deus, através de Jesus, ele diz que primeiro deve haver reconciliação entre nós seres humanos. O João, ele explica muito bem que, como é que eu digo que amo a Deus, se eu não amo o irmão que eu vejo? Se eu não amo a minha esposa, se a esposa não ama o esposo, se eu não amo meus filhos, se os filhos não amam os pais, como é que eu sirvo a Deus? Como é que eu amo a Deus? De sorte que, na Escritura, algumas coisas são as avessas. Exemplo, na Escritura, para você subir, você tem que descer. Na natureza física, né, a ordem das coisas subir, é subindo mesmo, né? Mas na vida espiritual, o subir é descer. Também, para amar a Deus, eu tenho uma verticalidade que só se realiza na horizontalidade. Vê se você me entende. Se eu amo a Deus, então eu amo antes você. Não tem como eu amar a Deus e não amar você. E quando eu digo você, eu estou chamando a horizontalidade, o horizontal de todas as relações humanas. Ou seja, o marido tem que amar a esposa tem que amar o marido, os pais têm que amar os filhos amar os pais, os cidadãos têm que se amarem uns aos outros. Veja que o mandamento fala de amar o próximo. E eu acho fascinante quando eu mergulho em meditação para observar esse mandamento de amor ao próximo, porque o próximo é qualquer um que nós encontramos no caminho. E aí não há que se discriminar raça, cor, olhar para a religião do indivíduo, para qualquer coisa de suas opções de vida. Pode ser a pessoa mais desprezível aos olhos da sociedade. Diante dos meus olhos eu devo amá-lo. Eu preciso amá-lo. E só amando o próximo é que eu consigo então fazer a verticalidade do amor a Deus. Primeiro o próximo e aí a Deus. Mas como não é para amar a Deus em primeiro lugar? Sim. E se eu amo a Deus em primeiro lugar, eu começo obedecendo, amando o meu próximo. De sorte que se eu não amo o meu próximo, eu também não amei a Deus em primeiro lugar. Olha como é interessante. Por esse motivo, Jesus traz os seus ensinos em Mateus, capítulo 5, versículo 23. Eu vou ler alguns versículos, o Diego vai ter ali no slide, só 2. Mas, olha só, Jesus disse assim: se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Quero abrir um parênteses para explicar o seguinte. Primeiro, oferta aqui não está tratando de dinheiro. Quando Jesus está falando isso aqui, ele está lá em Israel, o templo ainda funcionava com os sacrifícios de sangue, de animais,
pombos, ovelhas, boi, cabrito, entendeu? A oferta que ele está dizendo era a oferta que o cidadão ia levar até o sacerdote diante do altar do holocausto. Em outras palavras, para trazer para os nossos dias, é o culto que a pessoa oferece para Deus. Então Jesus o que está dizendo é o seguinte: se você veio cultuar, lá para eles era a oferta. Se você veio trazer a sua oferta até o altar do Senhor, então você veio para cultuar ao Senhor. Mas aí, quando vai começar o culto? Lá para ele, o culto começava quando ele colocava a mão sobre a cabeça do animalzinho e o sacerdote degolava o animal. Era assim. Aí ele disse: mas quando botar a mão sobre a oferta, tu entregar a oferta para o sacerdote, e você lembrou que você tem uma intriga, você tem uma rixa, você tem um problema, tem alguém lá em casa reclamando de você, tem alguém lá dizendo que você comprou e não pagou, tem alguém lá dizendo que você xingou ele hoje, tem alguém lá, quem sabe, chorando e orando porque foi maltratado por algum de nós. Aí o que Jesus diz? Neste caso, você não ofereça a oferta, ou não faça o culto. Por quê? Porque Deus não vai receber. Deus não vai receber. E por que Deus não vai receber? Porque tem alguém sofrendo por tua ou por minha causa. Porque fizemos alguém sofrer no dia de hoje. Então, olha o que Jesus disse: deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai primeiro, e reconcilia-te com o teu irmão. Veja que nesse primeiro estágio das palavras de Jesus, o problema é entre conhecidos, é entre irmãos, é entre família. Olha só. É em casa, aonde nós temos os maiores dos nossos dilemas. Porque onde é que mais se ofende um ao outro? Na rua ou em casa? Hein? Em casa. Onde é que mais se falta com o respeito um com o outro? Na rua ou em casa? Tem marido valente em casa que até bate na mulher, não é? Tem. Na rua ele não faz isso não, porque ele apanha. Entendeu? E tem mulher também corajosa em casa, entende? Que é capaz de avançar no cara. Mas na rua não, na rua ela se guarda, entendeu? Veja que em casa, entre a família, é onde nós mais cometemos erros. É onde nós mais erramos. E não é só isso. É onde tende também a nossa mágoa se estender. O nosso rancor, não falo mais com ele, na casa dele não vou mais, não quero mais saber dela, não falo mais com ela, não quero mais ver na minha frente. Se tiver festa lá e ele tiver, eu não vou, nem me convida. Não adianta reunir a família para fazer as pazes, porque eu estou fora. Eu não quero saber. Não é assim que acontece? Aí Jesus está dizendo assim: nesse caso, não precisa oferecer oferta. Não precisa nem vir cultuar, porque o teu culto não é aceito. Não é aceito. Tá, Jesus, o que faz então? Vai lá e reconcilia-te com a pessoa. Vai lá se reconciliar. Vai lá, conversa com a pessoa, pede perdão, entendeu? Diz que você errou. Ei, para subir tem que descer. O humilhado Deus exalta. E o exaltado?
Deus humilha, bota ele para baixo. Aí tem gente que sofre, que passa trabalho, tem gente que, eu já falei aqui várias vezes, que parece aquela hiena do desenho animado. Eu sou um azarado, as coisas para mim não dão certo, não sei, outros culpam o inimigo, né? O inimigo fechou a porta, o inimigo não está deixando eu prosperar. Não é. É que quando nós não obedecemos o Senhor e carregamos no nosso coração o ódio, a mágoa, entendeu? Nós adoecemos e doentes não conseguimos prosperar. Adoece primeiro da mente. E uma mente doente não é inteligente, não desenvolve a inteligência, atrofia. Uma mente doente torna o sujeito cansado, depressivo, angustiado, deixa o sujeito mal. Então Jesus diz: olha, você quer agradar a Deus, você quer seguir a Deus, você quer glorificar a Deus, você quer cultuar a Deus. Cultuar é venerar, respeitar, honrar a Deus. Então antes conserte a sua vida com os que estão em volta de você. Conserte, concilia-te com ele. Ora, Jesus continua: só então, depois disso, vem trazer a tua oferta, ou fazer o teu culto, ou fazer a tua oferta. Entra, olha esse versículo, entra em acordo sem demora com o teu adversário. É interessante isso aqui. Faz um acordo com, agora já saiu do ciclo familiar, entende? Já, você teve um probleminha, uma discussãozinha lá em casa, não vai dormir de mal não. Não se deita sem conversar e acertar as coisas, não deixa para amanhã. Um sábio disse o seguinte: deixa a tua vida toda certinha, um dia antes de tu morrer. Não é interessante? Deixa a tua vida toda certinha, toda em ordem, um dia antes de tu morrer. Tu sabe quando tu vai morrer? Não? Ninguém sabe? Então acerta hoje. Então acerta hoje. Cada dia da sua vida acerta as coisas com o teu próximo. Seja o próximo a tua esposa, teu esposo, seja os da casa, seja os parentes, seja os que são do trabalho ou aqueles que você encontrar na rua. Acerte a sua vida com as outras pessoas, para que se o Senhor apagar a tua lâmpada hoje, se ele apagar a tua lâmpada hoje, você não ficou com problema a ser resolvido. Você não terá medo de adentrar os portais da vida eterna. Não. Por quê? Porque você viverá em paz. Outra coisa, você terá saúde, porque a sua consciência andará tranquila. E que coisa boa, né? É receber do Senhor shalom, plenitude, vida abundante, tranquilidade, cabeça tranquila, mente livre, consciência que não acusa. Só aí se guarda a verdadeira confiança em Deus. Paulo, o apóstolo, escreveu e ele disse: olha, a fé a gente guarda em uma pura consciência. Quem tem uma consciência pura é também cheio de confiança em Deus. Você já viu uma pessoa que está sempre com problema com os outros? A gente fala em Deus, eles se arrepiam, né? Só, olha, eles saem por aí recebendo bênção de um e de outro. Me abençoa, ora por mim, impõe, faz uma unção sobre mim. Não adianta. O que arruma a vida são os concertos, a reconciliação, os acertos, o acordo.
né? Eu escrevi aqui uma definição para reconciliação, e eu coloquei assim: é a ação e a consequência de reconciliar, o verbo. Este verbo faz menção a deixar para trás uma briga, um confronto, retomando uma amizade ou uma ligação afetiva. Então, reconciliar é deixar as coisas para trás, é deixar para lá, é perdoar, é relevar, e é também buscar o perdão. Porque às vezes não é eu que tenho que perdoar, às vezes eu tenho que pedir perdão, né? Às vezes eu tenho que chegar lá, me perdoa. Eu falei o que não devia, eu fiz um comentário infeliz, eu agi de modo errado. Isso é humildade. É o primeiro degrau da escada que nos conecta com Deus. Humildade. Quem se humilha, Deus exalta. Quem se humilha, Deus estende a mão para ele. Ora, amados, Jesus continua e diz assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário. Agora falando dos de fora. Aquele que se fez inimigo nosso, por uma atitude nossa. Você está entendendo que Jesus está chamando a responsabilidade para cada um de nós. Não é que o sujeito é inimigo porque ele se fez inimigo. Com esse nós não temos como lidar. É que o sujeito se tornou inimigo porque nós o prejudicamos, porque nós o maltratamos, porque nós fizemos alguma coisa errada, nos comprometemos e não cumprimos o nosso contrato, demos a palavra e não cumprimos a palavra, prometemos fazer a coisa direita, fomos lá, fizemos errado. Nesses casos surgem inimigos, pessoas que ficam desgostosas conosco, que trazem má fama para o nosso nome, e com razão, porque nós os prejudicamos. Neste caso, Jesus diz assim: acerta as coisas com ele enquanto tu estás no caminho. Enquanto tu estás aqui andando, vivendo, o caminho na Bíblia é também um sinônimo de vida. Enquanto você está aqui vivendo, faz o acordo, acerta com ele, vai lá, pede perdão, repara, paga o dano, devolve o que não é teu, faz a coisa certa, endireita os caminhos aí, porque então Jesus diz: antes que ele te entregue ao juiz, porque esse sujeito que se sente prejudicado, ele vai te levar ao juiz. Agora nós temos aqui juiz em duas instâncias. O juiz natural aqui na terra, entendeu? Cuja pena pode ser multiplicada muitas vezes para nós, e até pode nos levar à prisão. Jesus trata disso, entendeu? E ele então diz: tu não sairás dali enquanto não pagar o último centavo. Você vai pagar a pena. Mas também Jesus trata de coisas espirituais. Já pensou se o juiz é Deus? E nós vamos partir daqui e chega diante de Deus, Deus diz: olha, o teu lugar é na prisão, porque você não pesou em balanças justas, não mediu com medidas justas, porque você não honrou os seus compromissos. Eu não tenho lugar para você. Aparta-te de mim, você que é iníquo, que é tortuoso, que é errado. Olha o que Jesus está dizendo. Então, a reconciliação é algo importante para nós realizarmos constantemente. Não tenha ninguém contra você, a não ser que esse alguém se levante porque você ama a Cristo, faz a coisa certa, e aí ele te persegue porque você é justo e ele é injusto. Aí tudo bem, aí não é nem para você ficar triste, né? Nós já vimos o princípio da alegria. Alegrai-vos quando mentindo disserem o mal contra vocês, quando falarem coisas de vocês que não é verdade. Alegrem-se, não fique triste não, porque Deus está com vocês. Acabou. Agora, se você cometeu, se eu cometi
coisas erradas, então nós precisamos ir lá e reparar, fazer o que é certo. Porque também tem uns abençoados que eles vão lá, compram e não pagam, e ficam orando para Jesus perdoar eles. Eles oram assim. Eles vão lá, né? Vão na Casa Bahia, faz uma bibliazinha assim, né? Carnezinho cheio de folhinha, entendeu? E aí não pagam, e depois eles oram. Ai, Senhor, perdoa, porque eu não consegui pagar, o Senhor tem misericórdia de mim. Eu tenho uma notícia ruim para você, nesse caso, o Senhor não perdoa. Você sabia? Eu não estou dizendo bobagem não, o Senhor não perdoa. O Senhor só perdoa o que eu devo para Ele. O Senhor não perdoa o que eu devo para você. O que eu devo para você, eu tenho que acertar com você. Se eu comprei e não paguei, não tenho como pagar, eu devo te procurar, pedir misericórdia, pedir para você me perdoar, e se você não me perdoar, eu tenho que dar um jeito de trabalhar e pagar. Você entendeu? É nesse sentido que Jesus está tratando aqui. Ele disse, porque em verdade te digo, dali, da prisão, não sairás antes de teres pago o último centavo. Porque Deus não perdoa a dívida que não é dele. Tem gente que se ilude nesse negócio do perdão. O marido vai lá, maltrata a esposa, né? Prejudica, a coitadinha derrama lágrimas lá em casa, vai orar, pede graça para Deus, me ajuda Deus, eu não queria desmanchar o meu casamento, mas ele é bruto demais. Aí depois ele vem para a igreja, porque tem uns desses que são os santarrão, né? Só na igreja. Aí eles entram na igreja, e quando chega na igreja, eles olham, vem, começa a fazer oração, né? E diz, Senhor, perdoa-me, porque eu sou um pecador, e tal, mas nunca pediu perdão para a esposa. Sabe o que Jesus está dizendo? Não adianta oferecer culto, não adianta cantar, não adianta dar dízimo, não adianta dar oferta nenhuma. O que tem que fazer é olho no olho da esposa, dizer, velhinha, me perdoa. Não é tu não, tá, Ricardo, é outro. Então, velhinha, me perdoa, é que ele chama ela de velhinha, entende? Então, velhinha, me perdoa, ou minha neguinha, me perdoa, cheirinho, cada um tem um jeito aí, né? Tem gente que arruma de tudo aí, né? Benzinho, sei lá, entende? Esses que chamam muito cheirinho, assim, são os que mais judeiam da esposa. Eu conheço uma turma de cheirinho que é judiador de esposa, entendeu? O que Jesus diz? Reconcilia-te com ela enquanto vocês dois estão aqui, enquanto vocês estão no caminho junto. Pede perdão e não faz mais isso não. Trata bem, ama a sua esposa. O que o apóstolo Pedro, que aprendeu com Jesus, diz? Maridos, amai vossas esposas. Tem alguns que aprenderam desde criança a apanhar por qualquer coisa. Aí eles pensam que amar é bater, amar é dar tapa, é dar soco, é xingão. Não, querido, amar é cuidar, amar é zelar, amar é proteger, amar é fazer de tudo para aquela pessoa ser feliz. Sim, aí o Pedro continua, irmão Nivaldo fez lembrar que o Pedro continua e ele diz assim, marido, amai vossas esposas assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela, entregou-se pela igreja. Olha como é que é para amar a esposa, é para se entregar à esposa. Olha que coisa interessante. Aí os machistas gostam muito da continuação do texto. Eles pulam esse texto aqui e eles vão para o complemento. E o complemento diz assim, mulheres, sede submissa aos vossos maridos.
Aí o machista vem aqui e pega esse pedaço. A mulher tem que ser submissa ao marido. A Bíblia diz, seu animal. Mas em cima está dizendo que é para amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então é para a mulher ser submissa a um amante. E aí é bom. Quem que não gosta de se submeter a Jesus? Hã? Agora imagina, tem em casa lá, a irmã tem em casa um homem que é como Jesus. Claro que ela vai ser submissa. Ela vai gostar desse homem, ela vai amar esse homem, ela vai entregar a vida por esse homem. Assim, no exemplo de como Cristo amou a igreja e a igreja ama a Cristo. É assim que é para ser. Agora, se assim não ou então é preciso reconciliação, é preciso conserto, é preciso acertar, é preciso chegar a um acordo aí para que tenha direito à vida vindoura. Ninguém vai entrar na vida vindoura como carrasco, como aquele que causa maus tratos, como aqueles que não se amam, que não se beijam. Deus é sábio demais para levar um idiota para o céu. Você entendeu? Deus é muito sábio. Ele não vai levar nenhuma tralha para lá. Ele não vai estragar o céu com uns babaca que tem aqui pela terra. Não. É assim que é a verdade, você entende? Ora, vai entrar ladrão no céu? Sim ou não? Não. Vai entrar mentiroso no céu? Cristo é o Espírito da verdade, vai entrar mentiroso? Não. Vai entrar adúltero? Não, está escrito lá no Apocalipse, não entra. Vai entrar algum cão no céu? Tem ou não? Será que não tem uns cãozinhos lá? Uns pinterzinhos, será que ele não deixa entrar? Não entra. Não vai entrar, você entendeu? Aí, por que vai entrar carrasco? Para quê? Precisa de carrasco lá? Vai ter pena de morte lá? Não. Vai entrar aquele que abusa do outro, aquele que maltrata o outro, aquele que não valoriza a criação do divino, aquele que não valoriza a imagem e semelhança de Deus, vai ver Deus. Não vai. Não vai. Para vermos o Senhor é preciso, antes de qualquer coisa, ser um abençoado de coração limpo. Como está escrito, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus. Aqueles que são puros no seu coração, que estão cheios do Espírito Santo e estão inundados pelo amor de Deus, estes verão o Senhor. Essa é a grande verdade. A Bíblia apresenta algumas reconciliações, algumas pessoas que trabalharam a reconciliação. A Bíblia apresenta lá no livro de Gênesis, no capítulo 33, versículo 3 e 4, é o resumo da história de Esaú e Jacó. Jacó foi um irmão malvado. Ele fez uma negociata com o seu irmão, numa hora que o irmão estava necessitado. A maior maldade que um ser humano pode praticar nessa terra é aproveitar-se da necessidade de alguém para explorar ele, para tirar dele o que ele tem de bom. O sujeito está desempregado, tem um carrinho que ele comprou com muito sacrifício, e ele precisa fazer um dinheirinho. E aí, claro, tem uma margem de lucratividade para quem compra, mas vem o outro que tem o poder aquisitivo e explora até o último. Tira até a última gotinha do sangue do indivíduo, entende? E visando só o lucro, não vê a necessidade do irmão. Foi isso mais ou menos que Jacó fez com Esaú. Quando nós vamos mergulhar, a princípio, a ideia de Jacó parece uma ideia boa, porque o que ele queria era uma bênção, que só o mais velho podia ter. Mas as suas atitudes o levaram a grandes sofrimentos. Jacó sofreu com medo, fobias de todos os tipos, angústias profundas.
o Jacó teve longos dias, e ele disse que foram dias maus, dias difíceis, foram os dias dele, porque ele, primeiro, usurpou do seu irmão aquilo que era de direito do seu irmão. Segundo, ele usou de estratégias que não eram honradas, que não eram justas, para adquirir o que quis. De fato, ganhou o que buscava, mas foi infeliz por muitos anos. Nós temos que cuidar com as coisas que nós fizemos, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não pense que você se deu bem em determinado negócio. Não, você pode ser acarretado de dores, de medos, de angústias. E Jacó foi judiado na vida, porque arrumou um atrito com seu irmão. O seu irmão, por sua vez, ficou irado, revoltado, e segundo o ensino de Jesus, foi um sujeito que o Jacó tinha que depois procurá-lo para acertar. Só que tem um detalhe: o irmão chegou a tanto ódio que queria matar o Jacó. O ódio era muito grande, de sorte que o Jacó teve que deixar a casa de seus pais, ir embora para longe, foi viver em outro território, entende? E lá nesse território, ele foi enganado várias vezes. Olha, tudo que o homem semeia, o homem colhe. Foi enganado várias vezes, só o salário dele foi trocado mais de 10 vezes. Olha só, na hora do casamento, ele pagou, trabalhou, suou por uma mulher, entende? Porque tinha que pagar o dote, e ele chegou lá sem nada, foi trabalhar, trabalhou de sol a sol, e ainda nas madrugadas, por causa de uma mulher. E no dia de casar, o pai da mulher enganou ele, deu outra mulher. Ele ficou apavorado e quis, o pai lá fez outro negócio, agora trabalha mais 7 anos. Mais 7 anos de trabalho. Ó, não era 2 dias, não era 7 dias, 7 anos. E aí eu te dou a outra lá. Pronto. Entende? E assim ele foi sofrendo, e foi sofrendo. E quando ele tinha vantagem de um lado, o sogro mudava as contas lá e ele tinha que trabalhar de outro jeito. E assim foi. Foi uma vida difícil a do Jacó, foi muito sofrida. E o Jacó tinha muito desejo de voltar para a terra dos seus pais, para perto da casa de seus pais. Só que tinha uma coisa que sobrava no Jacó: medo. Como é que eu vou voltar? Meu irmão está com raiva, meu irmão quer me matar. E Jacó teve que orar muito, e teve que clamar muito. Mas tem um detalhe: ele só acertou a vida quando ele se reconciliou com o irmão dele. Para reconciliação ele precisou orar. Se você tem algum problema com alguém e você não está tendo forças de ir, ore. Diga para Deus: Deus, eu sei que eu estou errado, eu sei que falhei com esse meu irmão, com essa minha irmã, ou com a minha esposa, ou com meu filho, ou com o meu pai. Eu falhei com essa pessoa, Senhor, e eu não tenho tido paz. Eu não tenho tido paz. O meu coração está pesaroso, a minha consciência me acusa o tempo todo. Quando eu vou orar, eu não sinto sossego. Mas eu não sei como fazer, Senhor, me dá sabedoria. E me ajuda, me dá um bom encontro. Me energiza para esse encontro. Me dá palavras boas para eu falar, Senhor, quando eu estiver diante do meu irmão, da minha irmã. E a Bíblia diz que o Jacó um dia ouviu de Deus que era para ele voltar. Então chegou aquele momento em que Deus disse: volta lá. E ele voltou, mas não pense, senhores, que ele voltou cheio de alegria, cheio de prazer. Ele voltou cheio de medo. Ele voltou com muito medo. Mas graças a Deus, quando ele encontrou o seu irmão estava preparado para perdoá-lo. Deus tinha preparado o coração de Esaú para perdoar Jacó. Em Gênesis 33, versículo 3 a 4, diz assim: ele mesmo passou à frente, porque ele
foi mandando em rebanhos, porque pensava, se o meu irmão ainda tiver irado e quiser matar, eu vou deixar os meus filhos para trás. Ele mata primeiro os meus empregados, depois outro grupo, depois eu. E dá tempo de um grupo, alguém fugir e voltar e dizer que está acontecendo lá na frente e nós podemos fugir. Veja que ele estava cheio de medo. É isso que as intrigas fazem. Trazem medo, trazem falta de sono, mexem com o nosso psicológico, acaba com a nossa força, destrói a nossa vida. Por isso Jesus diz, não viva por aí brigado, intrigado, no meio de confusão. Reconcilie-se, reate os laços. Tem aquele amigo que foi tão bom para ti, que te fez tanto bem, e só por causa de uma palavrinha tu abandonou ele. Ou aquela amiga que sempre te amparou, quando tu tinhas necessidade, te ajudava. E é depois por causa de uma coisinha de nada. Quem sabe por uma coisa tão simples. Entende? Você a abandonou, deixou para lá. Reconcilie-se nessa noite. Ao sair daqui, saia meditando. A reconciliação é uma bênção de Deus para a tua vida. Faça isso que o Senhor está dizendo. Jacó, ao encontrar Esaú mostrou-se apto a perdoar. E ele disse, mas Esaú correu, versículo 4 de Gênesis 33, mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Olha só, antes ele foi até o chão, curvou-se 7 vezes diante de Esaú. Humilhou-se. Me perdoa, meu irmão. Meu irmão, eu não sou digno de olhar para ti. Meu irmão, me perdoa. E Esaú correu, levantou ele, abraçou, o beijou e choraram junto. Tinham saudade um do outro. Você sabia que tem gente que você não quer mais falar com ela, que tem saudade de ti? Você sabia que tem gente que fala mal de você só porque está com saudade de você? Você sabia disso, não? Tem pessoa que fala mal de você porque quer estar com você. Tem pessoa que te critica porque quer conviver com você. Porque tem saudade de um cafezinho contigo. Porque tem saudade de ter uns momentos com você. Reconcilie-se. Não deixa a inimizade acabar com a tua amizade. Não. Por último, eu quero relembrar aqui a história de José. José, o moço que foi vendido pelos seus próprios irmãos. É um exemplo de reconciliação. Sofreu, passou trabalhos, mas em Gênesis capítulo 50, versículos 15 a 21, você vai encontrar a história do José com seus irmãos. Quando Jacó morreu, que era o pai deles, os irmãos lembraram do que fizeram para José. Veja, durante todos aqueles anos em que José está lá na corte de Faraó, está no Egito, os irmãos sofriam. José estava agora no topo da cadeia de governo. Era o segundo depois de Faraó. Onde esse moço chegou? Hein? Mas os seus irmãos andavam com a consciência pesada, angustiados, tristes. Viam o choro do pai por um lado, que o pai pensava que o filho estava morto. Entende? E cada vez que viam Jacó chorar, a consciência deles os atormentava. Eles experimentaram o que é inferno, porque inferno é tormento, e eles tiveram tormento por vários anos de sua vida, pelo mal que causaram ao seu irmão mais novo. Agora, José está lá no topo, e eles têm que encarar José. Acontece tudo que José sonhou. Eles têm que ir lá.
quando sabe que é o irmão se revela, eles choraram junto, tudo tal, mas agora chegou a morte do pai, Jacó morreu. Quando Jacó morreu, sabe o que acontece? Eles voltam a ter medo. Eles voltam a ter medo. Puxa, agora o nosso pai morreu. Será que ele não vai se vingar do que fizeram? Será que ele não vai se vingar do que nós fizemos para ele? Aí em Gênesis, aqui no versículo 17 diz assim, eles primeiro no versículo 16, eles mandaram um recado para José. O recado eles disseram que era do pai deles. Só o pai, antes de morrer, pediu para nós falar para ti. Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Homem de Deus é quebrantado. Quem tem Deus tem sentimento. Quem tem Deus é mole de coração. Eles estavam mentindo. Você sabia? Eles estavam com medo e eles tentaram consertar um erro com outro. Eles mentiram dizendo que o pai mandou falar para eles, antes de morrer o pai disse, vai lá, diz para o José que eu pedi. Estavam mentindo. Mas José chorou. José chorou. E depois disse assim, José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Ou seja, eu sirvo a Deus, eu vou fazer o que é para Deus fazer? A Deus pertence a vingança, não é eu que devo exercer vingança. Eu não estou no lugar de Deus, eu não vou exercer vingança. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vocês tinham um plano mal para a minha vida, mas Deus tinha um plano para a vida de muita gente através da minha vida. Aí ele disse, não tenham medo, por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Olha só, não fiquem com medo, eu vou sustentar vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou, enquanto lhes falou severamente. Não? Estou lendo errado? Enquanto lhes falou, não está ali? Amavelmente. Amavelmente. Porque tem gente também que vai perdoar, visse? Bem que tu merecesse. Entende? Não é assim que é para perdoar, é para perdoar com amor. Entendeu? Alguém veio te pedir perdão, ele está humilhado. Perdoa ele de uma vez. É porque tem uns abençoados, né? Que aí exerce a força, né? Eu sabia que eu estava orando para tu vir humilhadinho de arrasto aqui. Eu tinha te entregado na mão do Senhor. Para quê? É porque tem uns crentes macumbeiros, né? Ele não bota o nome na boca do sapo, bota na mão do Senhor. Entendeu? Ei, quando você entregar alguém para Deus, entrega no propósito de que Deus o abençoe. No propósito de que Deus o ajude, de que Deus o transforme, de que Deus o traga até você para o amor, para o bem. Foi isso que José fez. Então, reconcilie-se. Essa é a mensagem de hoje à noite. Não ande com traumas, com problemas, com ruptura, com inimizade. Pelo contrário, abrace, aproxime, faça o máximo para que haja alegria entre você e o seu próximo. Que Deus nos ajude a alcançar essa graça maravilhosa da reconciliação. Que tudo que foi quebrado seja renovado,
encaixado, tudo que foi separado se una, que tudo aquilo que está causando dores seja eliminado do meio de nós e que venha sobre nós a bênção do Todo-Poderoso através de sua luz e de sua graça na nossa vida. Que o Senhor continue te abençoando grandissimamente. Quero estar em pé, nós vamos agradecer a Deus.